O que realmente se esconde na escuridão esmagadora dos nossos oceanos? A gente olha para as estrelas e se pergunta sobre vida extraterrestre. Sonhamos com galáxias distantes e mundos além do nosso. Mas, sabe, talvez os maiores mistérios não estejam lá fora, na imensidão do espaço. Talvez, só talvez, eles estejam bem aqui, no nosso próprio planeta. Eles podem estar escondidos debaixo das ondas, num mundo muito mais alienígena e inacessível do que a superfície de Marte. Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. No entanto, mapeamos menos de um quarto do leito marinho em alta resolução. Sinceramente, a gente sabe mais sobre as crateras da Lua do que sobre as trincheiras e canyons. Pense nisso por um momento. O que poderia existir em um território tão vasto e inexplorado? Imaginamos criaturas marinhas estranhas, maravilhas bioluminescentes que nunca viram a luz do dia. Pensamos em naufrágios antigos, guardando tesouros e histórias perdidas no tempo. Mas e se houver algo mais? E se a própria humanidade tiver construído segredos nessas profundezas? Estruturas projetadas para permanecerem invisíveis. Bases operando em completo silêncio, longe dos olhos curiosos de satélites e da curiosidade do público. Que propósito elas serviriam? Que tipo de trabalho é tão sensível que precisa ser conduzido sob quilômetros de água, em noite eterna? Essas perguntas não são coisa de ficção. Elas são muito reais. O silêncio do mar profundo é um escudo perfeito. Ele abafa o som. Ele bloqueia sinais. Ele cria uma barreira natural que é mais eficaz do que qualquer muro ou cerca na superfície. A história das bases secretas subaquáticas começa em um tempo de tensão global. Ela tem início durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam travados numa luta pela supremacia. Essa não era apenas uma batalha travada em terra ou no ar. Era um jogo silencioso e estratégico, jogado nas profundezas do oceano. Os submarinos se tornaram a arma suprema. Eram armados com ogivas nucleares furtivos e podiam atacar de qualquer lugar. Para rastrear esses caçadores elusivos, ambas as superpotências precisavam de olhos e ouvidos debaixo d'água. Eles precisavam de uma maneira de monitorar as vastas estradas subaquáticas por onde esses submarinos viajavam. Essa necessidade deu origem à primeira geração de sistemas de vigilância subaquática em larga escala. Um dos projetos mais ambiciosos foi o Sistema de Vigilância Sonora, ou SOSUS. Era uma iniciativa americana ultra-secreta. A Marinha dos Ileoura começou a instalar vastas matrizes de hidrofones no fundo do oceano. Eram essencialmente microfones subaquáticos gigantes. Eles foram estrategicamente colocados em canais de som profundos, áreas onde as ondas sonoras podiam viajar por milhares de quilômetros com pouca perda de sinal. O propósito principal era simples, mas vital: detectar e rastrear submarinos soviéticos. O sistema era tão sensível que, alegadamente, conseguia identificar uma classe específica de submarino, e às vezes até uma embarcação específica, por sua assinatura acústica única. Se o SOSUS era a rede de escuta, então o Centro de Testes e Avaliação Submarina do Atlântico, ou AUTEC, é o laboratório. Localizado nas Bahamas, na ilha de Andros, este é talvez o mais famoso, ou infame, de todas as bases submarinas. A localização foi escolhida com um cuidado incrível. A ilha de Andros fica ao lado de uma característica geológica única conhecida como a língua do oceano. É uma trincheira de águas profundas, um cânion em forma de U, esculpido nos bancos de carbonato rasos das Bahamas. Mais de 150 quilômetros de comprimento, 30 quilômetros de largura, atinge profundidades de quase 2.000 metros. É, para todos os efeitos, um ambiente de oceano profundo perfeito e autônomo. A missão oficial do AUTEC é clara, mas vaga. A Marinha dos Ileoura afirma que é um lugar para testar e calibrar sonares submarinos, armas submarinas.
É um lugar onde eles podem medir as assinaturas acústicas de suas próprias embarcações para torná-las mais silenciosas e difíceis de detectar. A língua do oceano oferece um ambiente controlado, livre do ruído das rotas de navegação comercial, com propriedades acústicas previsíveis. É frequentemente referido como a Área 51 do mar. As águas são estritamente proibidas para embarcações não autorizadas. O espaço aéreo acima também é restrito. Este nível de sigilo levou a inúmeras teorias sobre o que realmente acontece lá. Um verdadeiro reino subaquático, construído com o único propósito de dominar o abismo. Os Estados Unidos não eram a única potência construindo segredos no fundo do oceano. Do outro lado do mundo, a União Soviética, e mais tarde a Rússia, estava buscando seus próprios projetos submarinos ambiciosos. O sigilo russo é lendário, tornando os detalhes sobre suas bases ainda mais difíceis de obter do que os de seus homólogos americanos. No entanto, através de relatos de inteligência, testemunhos, de desertores, documentos ocasionais desclassificados, emerge um quadro de uma rede de instalações projetadas para apoiar a formidável frota do norte russa. Essas bases estão concentradas nas águas gélidas e implacáveis do Ártico, uma região que oferece vantagens estratégicas e um manto natural de gelo. Um dos locais mais comentados fica perto da península de Kola, no Mar de Barents. Esta área abriga as principais bases da frota de submarinos nucleares russos. É lógico supor que uma extensa infraestrutura submarina exista aqui para apoiar essas embarcações. Relatos há muito sugerem a existência de docas secretas para submarinos esculpidas diretamente na rocha da costa, com entradas escondidas abaixo da linha d'água. Essas docas permitiriam que os submarinos atracassem, reabastecessem e passassem por manutenção completamente escondidos de satélites espiões. O conceito é simples, mas incrivelmente eficaz. Usar a paisagem natural para criar um porto impenetrável e invisível para os ativos navais mais críticos da nação. Estas não são apenas bases. São fortalezas submersas guardando o topo do mundo. Onde há segredos, há espiões. A existência dessas bases submarinas levou a um jogo perigoso e clandestino de gato e rato. O objetivo principal era encontrar os bens escondidos do inimigo sem revelar os seus próprios. Essa foi uma batalha travada não com bombas-balas, mas com pings de sonar sofisticados dispositivos de escuta. Uma das missões de espionagem mais audaciosas da Guerra Fria foi a Operação Ivy Bells. No início dos anos 70, os Estados Unidos descobriram um cabo de comunicação submarino soviético crucial no Mar de Okhotsk, uma área fortemente guardada. Em vez de cortar o cabo, a Marinha dos USS elaborou um plano mais engenhoso. Eles enviaram o USS Halibut, submarino especialmente modificado, para essas águas traiçoeiras. Mergulhadores instalaram um enorme dispositivo de escuta que envolvia o cabo. Este dispositivo podia gravar as comunicações criptografadas sem nunca perfurar o próprio cabo. A operação só terminou quando Ronald Pelton vendeu o segredo à KGB por $35 mil. Essa caçada silenciosa continua hoje, embora com tecnologia mais avançada. Esses eventos são raros vislumbres públicos de um conflito constante e oculto por informações nas profundezas do oceano. Por que essas bases são tão inacessíveis? Por que um explorador curioso, ou sei lá, um jornalista determinado, não pode simplesmente alugar um submarino e ir procurá-las? A resposta está em um sistema de defesa multicamadas que combina as leis da física com toda a força do poder militar. A primeira e mais formidável barreira é o próprio oceano. A pressão pura e simples do fundo do mar é imensa. A uma profundidade de 1.000 metros, a pressão é cerca de 100 vezes maior do que na superfície. É o suficiente para esmagar um submarino militar padrão como se fosse uma latinha de refrigerante. Qualquer veículo ou estrutura operando nessas profundidades deve ser construído para resistir a essas forças colossais. A segunda camada de defesa é o sigilo através da obscuridade.
Encontrar uma instalação pequena e escondida na imensa extensão do fundo do mar é mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. É como encontrar um grão de areia específico no deserto. A terceira camada é a vigilância ativa. As águas ao redor dessas instalações secretas são monitoradas com uma intensidade difícil de compreender. Qualquer embarcação não autorizada, seja na superfície ou abaixo, seria detectada muito antes de chegar perto da instalação. Finalmente, há a camada de proibição física e legal. Elas estão escondidas não atrás de paredes, mas sob um escudo de água, pressão e controle militar absoluto. Como se começa a construir uma cidade no fundo do oceano? Os desafios de engenharia são impressionantes, superando os de arranha-céus ou pontes. Primeiro, cada componente deve ser projetado para sobreviver à imensa e uniforme pressão do mar profundo. Isso exige materiais como aço de alta resistência, ligas de titânio, moldados em formas esféricas cilíndricas para distribuir a pressão. Cada janela, escotilha, penetração de cabo é um ponto potencial de falha. Um erro pode causar uma implosão catastrófica. O processo de construção é uma maravilha da engenharia naval. A maior parte é pré-fabricada. Grandes módulos são montados na superfície, em estaleiros, alojamentos, laboratórios, usinas de energia, transportados por barcaça, navio de carga pesada. A fase mais crítica é a implantação. Guindastes sofisticados, veículos operados remotamente, ROVs, abaixam essas estruturas por quilômetros de água. No fundo, os ROVs conectam os módulos. Ligam cabos de energia a linhas de dados umbilicais de suporte de vida. O suporte de vida é a peça final. Em essência, é como construir uma espaçonave permanente no fundo do oceano. Pausa. A existência dessas bases submarinas secretas nos força a olhar para o oceano sob uma nova perspectiva. Não é apenas uma vastidão de maravilhas naturais e criaturas misteriosas. É também um domínio humano, uma paisagem oculta de poder, estratégia, conflito. A escuridão que antes pensávamos ser vazia está, de fato, equipada com sistemas de escuta, pontilhada de postos avançados e patrulhada pelas máquinas mais avançadas já criadas. O silêncio do abismo é uma ilusão. Ele é preenchido pelos sussurros eletrônicos da vigilância e pela passagem silenciosa de submarinos nucleares. Esse conhecimento muda nosso relacionamento com os 70% do nosso planeta que são cobertos por água. Essas instalações representam a vanguarda absoluta da tecnologia humana. São monumentos à nossa engenhosidade e à nossa paranoia. O que mais existe lá embaixo? A tecnologia está em constante evolução. As bases do futuro podem ser totalmente robóticas, não exigindo presença humana permanente. Poderiam ser hangares de drones de águas profundas lançando enxames de UUVs. É um poderoso lembrete de que não conhecemos nosso próprio planeta tão bem quanto pensamos. Da próxima vez que você olhar para um mapa mundi, lembre-se dos vastos espaços azuis. Eles podem estar esperando a apenas alguns milhares de metros abaixo da superfície do mar.